Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Gegel. Estamos aqui no nosso segundo episódio. Eu já adianto para vocês seguir a gente no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast e também aqui no YouTube. E aí, você que está chegando no YouTube agora, já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E deixa um comentário com a sua Com humilde certeza. opinião. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram também, tá? @podmho, Fábio Faz Artes e Pandral. Também vai lá seguir o Mió TV Oficial. E é sobre isso. Então, Vamos começar, vamos começar. A Fábio? gente está chegando ao nosso segundo episódio Isso. hoje, né? A gente deu início a esse projeto, estamos chegando agora, então aí desculpa qualquer coisa, mas vamos participar aqui com a gente. Qual o Então, tema de hoje? o tema de hoje é bem relacionado ao primeiro episódio, porque quando Aham. acaba, né, acabou o episódio, a gente viu tudo e a gente começa a fazer a nossa autoavaliação do que a gente A gente viu muita fez, merda. do que poderia melhorar. E isso despertou uma curiosidade de falar sobre justamente isso, que é autocobrança, né? Como é que a gente lidar com essa mania que a gente, que é artista visual, desenhista, ilustrador, como é que a gente se dá com essa questão da autocobrança, de querer que tudo saia sempre perfeito, não é? Quando a gente termina uma peça para um cliente, É. né, um desenho ou ilustração que a gente entrega, aí a gente recebe 1000 elogios, né, Gel? Aí, ai, tá lindo, não Uhum. sei o quê, parabéns, coisa linda. E você por dentro, você, mas poderia ser melhor que isso, velho. Tem uma coisa torta aqui, podia ter uma iluminaçãozinha melhor, e você não consegue, né, ficar tranquilo com Aham. isso, e é uma coisa bem complicada. Se reflete um pouco na questão de, tipo, você inicia um projeto, você precisa de uma estrada, um percurso para aquilo dar certo, e você começa já a se cobrar desde o início. Isso faz com que a gente desista de muita coisa. Eu concordo. E eu já passei por muita coisa assim, de me autocobrar. E a gente passa até hoje. Isso é corriqueiro na vida da gente. A gente vai fazer uma arte, a gente vê aquele errinho ali, só a gente vê, só a gente sofre. Eu acho que toda profissão tem muito isso, de você querer dar o máximo, de querer sempre fazer o melhor. Agora, quando se trata de arte, e Hum. arte visual, por ser uma coisa sensorial, que as pessoas vão ver, vão analisar, todo mundo vai chegar para dar opinião, vai dizer se achou feio, se achou bonito. A gente acaba com esse, que fica com isso dentro da cabeça, sabe? De, não que seja o certo. É, porque. E nem a arte está para suprir expectativa de Isso, era ninguém, isso que eu ia porque cada falar. pessoa tem uma análise diferente de acordo com o que está vendo. Então, Uhum, nem adianta ir por aí. Mas a gente tem esse problema com a autocobrança e uhum, com o perfeccionismo. uhum. É assim, tem um exemplo meu. Aí, como eu produzo figurino para quadrilha junina, para espetáculo, teatro, sei o quê. Aí, às vezes, eu faço, entrego para o cliente e ela é recebida, todo mundo adora aquilo. Isso, é. No fundo, eu fico bem, não sei se cético é a palavra, mas eu fico tipo, tá legal, tá dizendo, tá bom, então tá, né? Então tá. Eu acho que como você tem já uma experiência, aí você acha que aquilo ali vai rolar. É. E você não acha aquilo tão legal, acha que poderia ser melhor, que poderia fazer de outro jeito. E quando passa um período que você não viu aquela peça, quando você revê, Hum, aí ela lhe vislumbra de enche os novo, aí você, olhos. nossa, mas realmente era muito bonito. Eu que não estava, acho que um momento de pressão, É, de muito trabalho eu acho. acumulado, né? Porque a gente tem essa mania, né, de acumular trabalho. Eu acho, eu acho. Mas essa parte de ver depois, eu gosto de fazer como exercício também. É muito legal rever trabalho antigo nosso, né? Principalmente eu vou lá no feed. Eu volto lá no feed Ah, do eu, Instagram. eu não sei com vocês aí, mas quando a gente vê trabalho antigo, a gente não se inspira. Deixa eu coçar aqui, tá coçando. Já tá virando catoto de toda essa criatura. Coçando. A gente não se inspira, né, quando vê um trabalho antigo. É, Você dá pensa, um sentimento de a nostalgia. vontade de refazer, Isso, é né? esse é o Eu faria sentimento. diferente isso aqui, eu mudaria tal coisa. Eu já fiz algumas, porque assim, eu migrei faz 3 anos pro digital, né? Hum. Aí, eu refiz alguns meus desenhos antigos. E eu achei, assim, que eu não gostava muito das coisas. Essa autocobrança mesmo. Ai, mudaria isso, mudaria aquilo, mudaria aquilo. Aí eu refiz os meus desenhos e eu comecei a gostar do que eu Massa, refiz. massa, massa. E eu não sei se às vezes isso também tem a ver com procrastinação, porque procrastinação é a palavra-chave da vida da gente, né? Meu Procrastinador, Deus, né? eu acho que eu procrastino mais do que tu.
E olha que eu sofro É, com ele isso de é realmente. procrastinação, sofro mesmo. Às vezes tem a coisa para fazer ali, você está com tempo e você não É. tem aquela vontade de fazer. Ai, dá uma Senta diante do preguiça. papel, mas é mais que preguiça, não é só preguiça. Sei Porque às lá. vezes eu sou o tipo de pessoa assim, que mesmo quando eu estou com preguiça de fazer as coisas, eu faço com preguiça mesmo. E Aham. eu boto isso na cabeça mesmo. Ai, mas Se- quando faz com preguiça não fica ruim, não, não. minha gente, se você for esperar ter vontade de fazer as coisas para fazer, Não, você só vai dormir. às vezes quando é Porque eu não job, tenho vontade de fazer. é, quando é job, realmente, você faz sem vontade de fazer. Mas quando você tá fazendo, assim, alguma outra coisa que é, por exemplo, pro feed, alguma arte, assim, pro feed, que você não tá com vontade, fica cagado. Minha gente, e tu fez eu pensar numa coisa bem interessante agora. Quando a gente faz um desenho ou uma ilustração, que foi alguém que pediu pra gente, Hum. ela não é a mesma coisa de uma arte espontânea. Não, não, Eu estou não, não, mentindo, não. desenhistas que estão me ouvindo, é ou não é? É verdade. Quando você faz uma arte descompromissada, você se sente mais leve, Uhum, você não tem aquela ânsia do compromisso, nem compromisso com uhum. essa questão da perfeição, do Isso. perfeccionismo. Então acaba que você nem se cobra muito e você vai fazendo, aí flui, aquela arte fica totalmente Porque diferente. tem seu toque ali, né? Tem o seu gosto. É, e isso já pensei em outra coisa aqui, Fala. porque eu detesto quando vem um desenho que você quer uma cópia, sabe? Sim, Que você quer que sim. copie aquilo ali. É. Gente, quando os meus melhores trabalhos são quando os Au- clientes me deixam à vontade É, à para criar. vontade. Pra ser autoral, Me né? dá a ideia e diz assim, ó, Faz alguma coisa é com isso isso. aqui, É, faz isso aqui, agora faz do teu jeito. Aí é, quando faz do teu jeito, eu falo, aí é divertido, aí é bom é, de fazer. Mas quando você fica engessado, é. Agora, af, assim, eu tenho um problema porque isso vai muito da autoestima. tá em alta. Quando que não tá alta. Quando eu faço alguma coisa, aí isso é um defeito meu, que eu acho defeito, né? Aí o cliente pede a arte lá, o que for, o desenho. Aí eu mando pro cliente aprovar. Aí eu pergunto, tu gostou mesmo? Mas isso aqui, tu não alteraria, não? Ele tá perfeito, não sei o que, isso aqui. Mas isso aqui, tu não quer mudar, não? Isso aqui. Aí eu fico, será que ele gostou mesmo? Será que tá feio? Aí eu fico nesse processo Tu de. fica mostrando defeito pra ele. Isso é autodepreciação. Ai, a autodepreciação, Jesus. É horrível. Eu também sou desse, Jussi. Tu não faz isso Também. não, né? Tu já entrega e é isso que Não, eu foi. entrego, eu entrego. Agora também tem uma coisa, eu confio no meu táxi. Se eu Não é que eu não fiz, tá feito. confie. Não vou ficar nessa, não. Agora, é uma coisa muito interna minha, é muito meu, de tipo assim, gente, eu podia ter feito mais do que isso. É porque tu não Podia externa, ficar né? melhor. Não, Eu externo externo. não. No externo nem reclamo nem nada, eu fico calado. Eu externo. Até ver se vai dar certo. Eu tenho uma sorte que dificilmente dá uma merda no final, Hum. né? Porque o meu tipo de trabalho de arte visual é mais para execução, né? Eu crio figurino para espetáculo, eu crio cenário, cenografia para Isso, teatro. é. Então é uma coisa, é projeto, é desenho de projeto. E talvez seja bem mais grave essa situação, É, porque porque aí você vai fazer tem. uma roupa que vai vestir uma companhia com 100 É. pessoas e todo mundo vai ver aquilo ali. É diferente de uma arte digital que você está dando para um cliente específico que vai usar em alguma coisa ali. Não vai ficar tão público, É. escrachado na cara, assim, Depende, né? 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 Depende de arte gráfica que você tá falando. Quer dizer, se você for um cara bem top, assim, topzera, famoso, né, mano? Aí, né, a história já É porque a gente muda. faz arte gráfica, o pessoal não sabe usar arte gráfica. É por isso que quando a gente vai pedir para um design gráfico fazer, ele faz um manual da marca. Para saber as aplicações daquela. Identidade visual É, corporativa, o manualzinho, né? isso. Para saber onde usar, como usar, por que Aham. usar, as cores, nananana. E é como se fosse uma listinha de regra, né? De Isso. como é que pode usar, É. tô ligado. Eu já estudei isso na faculdade. Não me Pronto. lembro, não vou mentir, né? Mas eu sei. Eu vivo isso. Mais ou menos, Mas isso é uma questão muito relacionada ao seu autoconhecimento Uhum. enquanto artista, sabe? Você saber também de uma questão de seus limites, até onde você pode fazer, até onde você consegue. E aí você fica essa angústia dessa experimentação, você vê a arte depois de pronto e diz, não, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Não está legal. Eu hoje, pessoal, acho que o pessoal não vai ver, porque quando for ao Ice aqui já vai ter passado. Eu tava tentando, porque agora eu tô no ramo das animações. Animações.
É, gata. Aí eu tava tentando criar os nossos ícones, os nossos Eu vou bonequinhos. ficar bonito. Inclusive, pessoal, toda a arte gráfica do podcast é eu e Fábio que faz. Eu faço, mas A parte também de execuções, né? tem o dedinho de Fábio É também, porque eu tá? monto o briefing É. e Gel faz a parte gráfica, ele que trabalha, né, na prática. Mas tem o ele dedinho de Fábio faz. também. Eu Mas mando pra ele a aprovar. gente constrói junto, na É. verdade, é parceria. Nossa. Isso. Aí eu tô entrando nessa área de 3D agora e tô tentando criar a nossa vinheta 3D. Vê que chique que. Menina, a gente tem um episódio só, aí já a vinheta já vai mudar, não espera nem fazer. Não, mas daqui que mude, Deixa o né? povo se acostumar com Daqui essa. que mude, né, Fábio? É, Vai né? levar um processo que eu ainda tô aprendendo. Mas aí Mas aprende rápido, né? eu tava tentando criar os nossos bonecos, aí eu fui fazendo o meu Os primeiro. bonecos. O meu primeiro, que é o mais fácil que eu me conheço, né? Aí eu fui no meu pé e cagou, mas eu fui, meu Deus, isso aqui não poderia ser assim, porque não é só apertar um botão e já fazia. Aí eu comecei a me autocobrar. Porque é uma coisa. É óbvio que eu tô errado em me autocobrar, porque é uma coisa nova, que eu não sei, que eu não fiz curso, nananana. Aí volta pra cá pro podcast, é sobre isso mesmo. É uma coisa nova, tá aprendendo, vai fazendo, né? E A gente se cobra demais. Isso em qualquer âmbito, em qualquer área. Para que tá doida. Doida, doida, doida. Vai, Fábio, segue daí. Seguindo, minha gente, e aí agora a gente chega no momento que a gente mais ama, porque é o momento mais aleatório do podcast, não é? Que é o nosso quadro Conversas de que. Conversa de Quinta, é o momento que a gente pode falar do que a gente quiser. Então, Vamos lá. nessa. E aí, vamos lá. Vamos nosso lá, menino. quadro. Vou logo contar aqui a realidade, porque esse dia está um pouco tenebroso. Aqui é um quadro aleatório e a gente pode falar o que quiser, né? A gente abre esse parêntese aqui para desabafar nossas dores e hoje realmente está um dia. Eu não ia falar nada não, mas aqui entrou nesse... Pode contar, vai seguindo aí. Gente, eu vou contar, porque eu acho que esse pobre já não tem mais energia. Assim, se espremer, sai um pouquinho. Sai um Vai espremendo que sai, que eu tô aqui. Gente, vocês não têm noção, mas eu vou contar isso pra vocês, porque é uma história que a gente precisa compartilhar. Né? Esse caminho é muito árduo. A gente inventou de montar podcast e chegou por aqui, tá? Vamos gravar 2 episódios pra gente, né? É porque a gente tá no final do ano e a gente depende dos meninos. Isso, exatamente. Vamos desocupar o estúdio, tá? Aí a gente chega aqui e grava o episódio inteiro. 45 minutos de conversa, de vídeo. Que teve briga. E aquela força e energia. Aí quando termina, que vai olhar lá na edição... Sem áudio, bicha. Sem áudio. Sem áudio. Olha, foi uma frustração. Mas isso aí a gente sabe o que acontece, né? Aí foi maravilhoso. Assim, não, foi vamos bom. fazer de novo? Vamos fazer de novo. Aí a gente fez o quê? Vamos fazer o outro episódio. Isso. Aí a gente fez o outro episódio. Teve briga, teve discussão. Teve briga. Foi um arranca-rabo. Aí Aí o áudio deu B.O. O áudio deu B.O. Mas isso aí a gente entende. Não, perfeito. Mas a gente tem que desabafar esse É desabafando, mas a gente entende porque a gente trabalha com máquinas e máquinas estão suscetíveis a erro, né? Só para vocês saberem a situação. Mas aí a gente... Isso é normal. Tá vivo aqui. Então, ó, a gente trouxe um assunto para falar aqui no Conversas de Quinta. Né? Eu nem lembro mais, tá? Que a gente já gravou. Eu sou pisciano, minha cabeça tá assim. Calma, filha. Dificuldade de encerrar ciclos. Tu tem a gente tá tendo uma dificuldade de encerrar o episódio. Ai! Bicha. Surtou no fim, Jesus. Calma. Entrega na mão de Deus. E vai. Cara, eu tenho uma dificuldade de encerrar ciclo. Isso meu nariz eu não sei se isso fez crescer, se isso atrapalhou, mas tipo, quando eu era mais jovem, né, eu comecei a fazer, trabalho com teatro, com produção há um tempão, né? E aí quando eu era bem moleque, eu comecei a fazer espetáculo de Paixão de Cristo. Que aí, só para vocês saberem, a gente vai começar a trabalhar com períodos por temporada, né? E aí vai ter, talvez na Páscoa, uma temporada para falar sobre Paixão de Cristo. Eu tô ansioso pro carnaval, eu nem gosto de carnaval. Né? Porque aí também vem arte cênica. Carnaval. A gente tá falando... Quem vai apresentar não é eu, não. Para doido, deixa eu falar. A gente tá falando muito sobre arte visual e tal, mas assim, a gente vai chegar muito aí de arte cênica, e música, e dança, e vai ter um monte de coisa a fazer. A gente pensa em fazer as coisas periódicas, né? E aí, eu lembro que eu fazia Paixão de Cristo, eu passei uns
uns 13 anos, mais ou menos, fazendo Paixão de Cristo, menino. Desde pequeno, né? Comecei moleque lá, Aham. depois fui crescendo dentro, virei Isso. diretor, não sei o quê. Eu acho que eu sei até o texto de cabeça, de tanto que eu já É, escrevi ele isso. foi uma das pessoas que estava lá com Jesus. O burro. Faz sentido. Gel, não deprecia, não. Já tô meio acabado aqui. Eu sou. Já percebe que eu sou o morto, né? Da dupla. Já é muito Eu mesmo elétrico, cansado tô aqui, ó. não é? E aí não deixa eu terminar. Vai! E aí eu passei esse período todo fazendo, e teve um momento que já não estava legal, eu não estava já me sentindo bem Eu já fazendo isso, já tinha feito demais. E eu permaneci fazendo, cara. Agora, fazia por causa dos outros. Para não deixar o processo Eita. acabar, para não deixar o projeto, não sei o quê, para aquilo não acabar. Né? E isso gerava uma autocobrança desgraçada minha, e você meio que assumia um compromisso que não era seu, que você não Aham. precisava, porque outras pessoas podiam continuar com Com aquilo. certeza. E aí ficava pegando aquele, né? Não sabia dizer não. Aquela demanda, pegava aquela demanda para você e você se largava. E aí, isso também depois aconteceu quando eu fui fazer quadrilha. E passei uns 10 anos fazendo a mesma quadrilha lá no interior das Brenhas de Pernambuco. A saudosa Oroarte. Oroarte era a A quadrilha que a gente falida. fazia lá em Orobó. Menino, A falida não, a aliás, afinada. foram mais de 10 anos trabalhando com esse grupo. Né? E aí também chegava um momento que já estava desgastado. Para de fazer, mas a pessoa continuava lá. Ainda tá hoje no meio das quadrilhas. Mas Não agora, para de agora de uma fazer. forma diferente, porque eu estava fazendo aleatório. Mas assim, não reconhecia aquele momento do cansaço e de parar, né? De certa forma, isso foi bom, porque cada experiência dessa durante muitos anos foi muito erro, muito acerto, e né, é a soma disso tudo que faz o que eu sou hoje existir também é por causa disso. Mas tinha momento que eu ficava suportando as coisas, sabendo que era o fim do ciclo, e não aceitava isso. É bem muito complicado. ruim. É muito ruim a gente fazer umas coisas assim, mas esse lance de não encerrar, né? De saber quando não encerrar. Isso aí a gente tem, acho que na vida de todo mundo. É eu saber dizer não. Eu quero que esse episódio acabe. Só isso. Diga não. Quem tá ouvindo, né? Eu só quero que acabe, isso sim. Né? Mas eu aprendi a dizer não muitas coisas, mas tem coisa que a gente faz pros amigos mesmo, bicho. Aqui a gente não tem como dizer não. Eu acho que nesse sentido eu melhorei bastante. Eu acho principalmente nesse último ano. Eu não consigo dizer Os nãos que eu dei foram bem libertadores. Eu tô gostando, e ano que vem eu vou dizer bastante não. Mas é menina. porque eu não consigo dizer não pros amigos. Porque é aquela coisa, né? A gente vê o amigo pobrezinho lá e a gente sabe fazer uma coisa, a gente não quer fazer por maldade. Depende. Tem pessoas que a É. gente não vai dizer não mesmo, não. De jeito nenhum, não. Mas tem alguns que merecem um não na bolsa. Que Não, é que claro, são com folgados, certeza. Mas aí. Que acha que artista não é do desenho. Ai, meu né? Deus do céu. Tem Pois é. disso. A gente tá chegando ao final tão acabado, irmão. Meu Deus, minha gente, desculpa por essa vibe de cemitério. Nem é Halloween. Mas é porque a gente aqui tá espremendo o suco. Pra não ficar sem episódio, que a gente não vai dizer que A gente é gente danado. não deita pra elas, querida. É isso aí. Aí se você tá, mas se tá gostando da vibe doida, tá aí lavando prato, varrendo a casa e tá escutando a gente. Ou desenhando, né? Que são os desenhistas. Ai, eu queria ver os desenhos dos nossos seguidores. Será que tem artista que segue a gente? Acho que vocês deviam. Tem meu amigo Gil. Um abraço, Gil. Gil. Ele deve estar vendo a Eu não gente. sei quem é Gil, não. Desenha Não maravilhosamente sei se ele me bem. segue. E aí, se tiver, pode postar e marcar a gente, que a gente reposta. Ai, a gente reposta sim, a gente quer ver os desenhos de vocês. E também eu quero pedir para todo mundo que chegou até aqui seguir a gente lá no Instagram, @podmho. Também seguir as nossas contas pessoais para ver os nossos trabalhos de artes visuais e tudo mais. Fábio Faz Artes e Pandral também. E não esquecer de seguir os meninos do Mió TV, tá? Porque sem eles a gente não ia fazer isso aqui, não. Exatamente. Mió TV Oficial no Instagram. Se Isso. aguentou a gente até aqui, merece um like, porque não vai cair a sua Realmente. mão. Então. Deixa um comentário, nem que seja para dar uma humilde opinião. Ou uma gente. humilde matação e tá tudo certo. Deixa eu fazer um apelo aqui em mim, meninos. Coloca aqui em mim. Minha gente. Ó, Gel, vai lá. Eu vou fazer uma, porque
A gente gravou um monte de coisa, aí eu saí como errada aqui. Só que eu queria pedir para vocês, por toda essa trajetória de episódios que deu errado, que a gente gravou, que não vai ao ar, para vocês curtirem e comentarem, compartilham pelo menos com 3 pessoas, porque essas 3 pessoas vai chamar mais 3. Aí chamando mais 3, vai chamar mais outras 3, tá bom? Porque a gente tá acabado, Meu Deus, mamãe. como eu terminou esse episódio tão humilhado, Jesus. Eu tô com fome. A gente começou de 9 horas, já vai dar 1h45. Tá bom que isso aqui virou uma grande reclamação. Eu dei minha humilde opinião sobre mim mesma. Né, gente, a gente vai nessa e é sobre isso. E não tá nada bem.